Nós vamos encontrar a narrativa da vinda do Espírito Santo de Deus sobre a igreja cristã, exatamente naquele dia. O meu objetivo nessa manhã é fazer uma exposição dos versos de 1 a 4, onde nós lemos a respeito do que é que aconteceu naquele dia em que o Espírito Santo veio. Em seguida, explicar que há um sentido em que tudo aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás e que está registrado aqui, não acontece mais hoje. Eu vou explicar isso. E depois eu vou dizer que há um sentido em que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás pode acontecer hoje. E ao fazer isso, a minha expectativa é trazer alguma luz, algum esclarecimento sobre esse tema que deveria unir a cristandade, mas infelizmente divide. Nós encontramos pentecostais, tradicionais, continuistas, cessacionistas e outras matizes diferentes de opiniões teológicas a respeito desse que é um evento central para a igreja cristã e que deveria, na verdade, ser até um ponto de união para nós. Não pretendo esclarecer tudo, é evidente que não dá para fazer isso, né? E mesmo que tivesse o tempo eu não teria a capacidade, mas eu vou tentar lançar alguma luz no que eu entendo são coisas claras a partir do texto. E você peça orientação a Deus, peça que o próprio Espírito Santo lhe ilumine, lhe guie, lhe esclareça, para que o que é central na passagem, o que é que essa centralidade representa, possa abençoar a sua vida. Vamos ler então Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Nosso Deus, te damos graças pelo dom do Espírito Santo. Te damos graças que Ele já veio, está entre nós. Pedimos, nosso Deus, que Tu nos dês entendimento para compreender o registro do que aconteceu naqueles dias. E entender, Senhor, qual é o Teu propósito e em que sentido aquele evento de 2000 anos atrás nos impacta aqui, hoje, no Brasil. Pedimos que nos ilumines, nos guardes e que nos conduzas na interpretação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Existem algumas observações preliminares que nós precisamos fazer para entender esse texto. A primeira delas é que essa não foi a primeira vez que o Espírito Santo agiu na história. Se você abrir o Antigo Testamento, você vai ver que em diversas ocasiões há o registro de que o Espírito de Deus agiu no meio do seu povo. Nós lemos, por exemplo, os grandes reavivamentos espirituais que aconteceram durante o período da monarquia. Reis como Josafá, reis como Ezequias, durante cujo reinado o Espírito de Deus veio poderosamente sobre a nação de Israel, apartando-a da adoração a outros deuses, tirando-a da idolatria, do sincretismo, da imoralidade e trazendo de volta a adoração do único e verdadeiro Deus. Nós chamamos aquelas ocasiões acontecidas no Antigo Testamento de reformas ou avivamentos espirituais. O próprio profeta Ezequiel, quando ele quer falar de um desses eventos, ele fala de um vale de ossos secos sobre o qual o Espírito de Deus é soprado. E os profetas, além de Ezequiel, profetizaram também a respeito da vinda do Espírito Santo. Por isso nós não devemos pensar que esta foi a primeira vez que o Espírito de Deus veio sobre o seu povo, ou que agiu sobre o povo de Deus. A história do Antigo Testamento, como eu disse, traz registros de outras ocasiões. Uma outra observação importante a fazer, e o que eu acho esclarece alguma coisa, é que nós não devemos pensar que esse foi o momento em que os discípulos se converteram.
Tem muita gente que pensa que eles não eram convertidos e que a conversão deles foi aqui, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. A evidência que nós temos no Novo Testamento é exatamente o contrário. Uma vez Jesus perguntou aos discípulos: quem o povo está dizendo que eu sou? E tinha várias respostas erradas. Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus foi: você disse a verdade, foi o Espírito de Deus quem revelou isso a você. Pedro sabia, já cria, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele podia não ter uma compreensão completa de tudo que aquilo significava, mas no coração ele já tinha crido em Cristo como sendo o Messias prometido de Israel. Quando Jesus mais tarde quer lavar os pés de Pedro, e Pedro diz: o senhor não vai lavar meus pés? E Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: me lava a cabeça também. Jesus diz: vocês já estão lavados, menos Judas. Vocês já estão lavados, não precisa só lavar os pés. Com isso Jesus dá a entender que eles já eram crentes, eles tinham a fé verdadeira, salvadora no Messias. Então Pentecostes não representou a conversão dos discípulos, eles já eram crentes quando isso aconteceu. É importante essa ressalva. Feito isso, vamos ao nosso texto e primeiro vamos tentar examinar o que é que realmente aconteceu ali. Eu chamo a sua atenção, em primeiro lugar, para quando isso aconteceu. Diz aí o verso 1 que foi ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então há um sentido simbólico, porque não foi num dia qualquer. Deus esperou exatamente o dia de Pentecostes, que era uma das festas judaicas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, para que aquele evento acontecesse. Segundo, aconteceu quando estavam, ainda verso 1, todos reunidos no mesmo lugar. Os todos aqui mencionados, eles são citados no verso 15 do capítulo 1. Naqueles dias levantou-se Pedro do meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então eram umas 120 pessoas, juntamente com os apóstolos. A essa altura, logo depois, Judas vai ser substituído por Matias, para que o número 12 ficasse completo, porque era para ter 12 apóstolos, porque corresponde aos 12 patriarcas de Israel. Por isso tinha que completar 12, para que quando o Espírito Santo viesse sobre a igreja completa, o Israel de Deus, em contrapartida ao Israel étnico com os 12 patriarcas. E eu queria que você percebesse como é que é descrita aqui a vinda do Espírito Santo. Diz aí no verso 2, que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam, o quê? Não estavam ajoelhados, não estavam de pé orando, não estavam de pé clamando, eles estavam assentados. Não estou dizendo que eles não estavam orando para que Deus desse o Espírito Santo, porque diz o capítulo 1 que eles estavam diariamente em oração. Mas parece que no momento em que o Espírito Santo veio, eles estavam sentados. Judeu não ora sentado, judeu ora em pé com a mão levantada. Não estavam nem ajoelhados. E o interessante é que o início do verso 2 diz que de repente, ou seja, inesperadamente. Não é que eles não estavam esperando, porque Jesus tinha dito para eles: vocês serão revestidos de poder nesses dias. Jesus só não disse quando seria, mas disse: esperem a promessa do Pai, fiquem em Jerusalém, não saiam de lá. Eles estavam orando, estavam no cenáculo, estavam todos juntos, mas ninguém sabia exatamente o que é que ia acontecer, nem quando, e Deus os tomou de surpresa quando eles estavam sentados. De repente veio. O que quer dizer que Pentecostes não é o resultado do esforço humano, mas é uma ação soberana de Deus. Ele faz a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Às vezes nós queremos fabricar avivamentos. Nós queremos planejar avivamentos. Queremos organizar a descida do Espírito Santo. Queremos determinar ao Espírito Santo o que é que Ele vai fazer. A gente pensa que ser cheio do Espírito Santo o crente é tão poderoso que ele determina ao Espírito Santo o que é que o Espírito Santo vai fazer. O senhor tem que curar no dia tal, a tal hora, em tal lugar, numa reunião de cura. Não estou dizendo que o Espírito Santo não possa fazer isso, mas não somos nós que vamos dizer ao Espírito Santo quando ele vai agir e o que é que ele vai fazer.
Ser cheio do Espírito Santo é você ser tomado por Ele. Quem está no controle é Ele, não é você. Você não vai dar ordem ao Espírito Santo. Você não vai dizer para Ele o que é que Ele vai fazer. Eles estavam sentados e de repente, quase que inesperadamente, aconteceu tudo o que aconteceu. Pentecostes, como eu disse, é paradigmático. É a primeira vez que a igreja cristã recebe a descida do Espírito Santo. E, portanto, já estabelece o padrão de Deus. É como se Deus dissesse: sou eu quem envio o Espírito Santo. Você não pode me obrigar a fazê-lo. Você não pode organizar um Pentecostes. Você pode orar por ele. Você pode pedir por ele. Mas você não pode determinar quando, como e a quem. Porque isso está na mão soberana de Deus. E aí, diz o verso 3, que 3 sinais aconteceram. Os discípulos estavam esperando a chegada do Espírito. Não sabiam quando viria e nem como viria. Jesus não deu sinais. E de repente vieram estes sinais que tinham como objetivo confirmar que a promessa estava sendo cumprida. O primeiro foi aí, final do verso 2, aliás, o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Muitos queridos irmãos leem essa passagem e pensam que foi um vento que soprou dentro da casa. Não foi vento que soprou dentro da casa. Leia o texto direito. O texto está direito dizendo que o som como de uma ventania encheu toda a casa. Se naquele momento Pedro tivesse soltado uma pena de galinha, a pena ia fazer isso. Tinha vento nenhum soprando. Eles ouviram o som de um vento impetuoso. Exatamente porque às vezes nós não lemos o que a Bíblia está dizendo, é que a gente associa determinadas manifestações do Espírito Santo exatamente com ventania, não é? Tem pastor que sopra o Espírito Santo em cima dos outros, não é? Está aqui, está lá, no dia de Pentecostes foi um vento. Não foi vento, foi o som de um vento que encheu toda a casa. O som de uma ventania. Já ouviram o som de uma ventania? Numa casa, especialmente que não tem forro, o vento correndo por entre as telhas, né? É bonito aquele som. É o som de um vento, mas não tinha vento nenhum. Era o som de um vento. Foi um sinal para os ouvidos. Em seguida diz que, verso 3, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Se o som de um vento, é interessante que a palavra vento é a palavra grega pneuma, que é a mesma palavra para espírito, pneuma. Espírito e vento em grego é a mesma coisa. E eu creio que Deus escolheu esse sinal do som de um vento para lembrar exatamente aos discípulos que o Espírito Santo é livre como o vento e que ele sopra onde ele quer, soberanamente. Você não tem controle sobre ele. Ele é que controla. Por isso o som de um vento, porque nós não controlamos o vento, né? Ele bate onde ele quer, sopra, e como o próprio Jesus diz em João, capítulo 3, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai, indicando a ação soberana do Espírito de Deus. O segundo sinal foram estas línguas como que de fogo. Provavelmente eram chamas que apareceram sobre a cabeça de cada um deles. Havia 120 irmãos, juntamente com os apóstolos. O texto não especifica, mas é provável que isso apareceu, a língua de fogo apareceu sobre cada um deles. E aqui é mais um simbolismo. O fogo aqui aparece sobre cada um deles, provavelmente para indicar o poder do Espírito Santo, a luz que ele vai trazer. Uma das funções dele é exatamente iluminar o entendimento, esclarecer a compreensão, e o poder purificador que ele tem de purificar-nos dos nossos pecados e de nos levar no caminho da santificação. Provavelmente é isso que estas labaredas de fogo que aparecem na cabeça dos discípulos representava. E tem o terceiro sinal, que foi um sinal agora na boca. O primeiro sinal foi para o ouvido, o som de um vento. O segundo sinal foi para os olhos, eles viram labaredas de fogo. E o terceiro sinal foi na boca, verso 4. Eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja,
palavra outras aqui significa que eles começaram a falar em línguas que não eram suas. Então aqueles homens, provavelmente, como eles eram da região da Palestina, eles eram todos judeus daquela região, eles provavelmente falavam o grego, que era a língua franca, todo mundo falava. Falavam aramaico, que era a língua que os judeus tinham aprendido no cativeiro há 600, 700 anos antes, e que era a língua que se falava. E talvez hebraico, que era a língua erudita, que era falada na sinagoga, especialmente pelos sacerdotes, pelos levitas, e em que a escritura era lida. Talvez alguém falasse latim, porque latim era a língua do Império Romano, que controlava todo o mundo naquela época. Só que o milagre é que, de repente, estes homens começam a falar em nenhum desses idiomas. Em idiomas que eles não tinham conhecimento, que nunca tinham falado antes. Eles começam a falar em outras línguas. E diz aqui que isso era conforme o Espírito Santo concedia. Eles não tinham controle sobre que tipo de língua ele estava falando, e nem no próprio ato de falar, mas era uma concessão do Espírito Santo, era uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre eles, de maneira que de repente eles se encontraram extravasando todo aquele gozo e alegria num idioma que eles nunca tinham falado antes, nunca tinham aprendido. Por que eu estou dizendo isso? Que foi assim? Porque veja, em seguida, do verso 5 até o verso 11, a gente tem um relato do impacto disso na multidão. E Lucas, que registra Atos, diz assim, verso 5, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Eram judeus que moravam em tudo quanto era de nação, fora ali da Judéia, que tinha vindo para Pentecostes, que era uma das 3 grandes festas dos judeus. E a multidão, quando fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na própria língua. Aqui não está muito certo se o milagre foi nos apóstolos ou se foi no ouvido da multidão. O mais provável é que o milagre foi nos apóstolos, porque o Espírito Santo tinha descido sobre eles e não tinha descido sobre a multidão ainda. Então o milagre foi que eles falaram nos idiomas daquelas nações, e não precisou de milagre na multidão, no ouvido da multidão, porque eles entenderam o que estava sendo falado, porque eram os idiomas nativos, como eles dizem em seguida. Verso 7, disseram, que é isso? Não são porventura galileus todos esses que estão falando aí? Aqui é pejorativo. Os galileus moravam ao norte da Palestina, na Galileia, já chegando, encostando nas nações gentílicas. E os judeus de Jerusalém, da Judéia, o judeu de sangue puro, né, ele desprezava assim os galileus. Né? Era como se lá isso tivesse acontecido lá em São Paulo e o pessoal dissesse, quem são esses nordestinos aí? Né? Infelizmente, né, tem esse tipo de coisa. Era mais ou menos isso. Esse povo, onde é que eles aprenderam tantos idiomas? Esse pessoal não é um pessoal culto, é lá do Nordeste, é lá da Galileia. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Onde é que esse pessoal aprendeu esses idiomas? Eles estão perplexos. E aí, né, verso 8, estamos ouvindo eles falarem na nossa língua materna. Aí diz a relação, parto, Média, Elamita, natural da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, tal, mais de 11 nações são relacionadas aqui. E no verso 11 ele diz, nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de... E aqui a gente já tem uma ideia do que é que os apóstolos e os 120 estavam falando naqueles outros idiomas. Eles estavam falando das grandezas de Deus. Estavam exaltando a Deus, glorificando a Deus pelo que havia acontecido. Deus havia cumprido a promessa. O que já nos dá uma ideia do que é o propósito desse dom, o dom de línguas, e qual é o seu conteúdo. Às vezes as pessoas confundem línguas com profecia, mas parece que aqui, nesse caso, o conteúdo das línguas é louvor e exaltação a Deus e não passar um recado para A, para B ou para C. Mas louvar a Deus. Nós estamos ouvindo que eles estão louvando a Deus no nosso próprio idioma. Agora, eu disse que, no meu entender, o som do vento impetuoso tinha um simbolismo, porque falava da liberdade do espírito.
para que o Espírito Santo soprasse onde quisesse. As chamas de fogo tinham também um simbolismo, significa a luz, o calor, poder purificador do Espírito Santo. Qual seria o simbolismo das línguas? Por que eles começaram a falar em outros idiomas? Os estudiosos sugerem algumas possibilidades. A primeira delas, que parece mais óbvia, é que aquilo era um prenúncio, um símbolo de que agora o Evangelho ia ser anunciado a todas as nações. Antes do dia de Pentecostes, a verdade de Deus, o reino de Deus estava contido, embora não exclusivamente, na nação de Israel. Deus havia se revelado a Israel, deu a Israel culto, as alianças, as promessas, a legislação, os patriarcas, e é de Israel que vinha o Messias. Então a igreja era, por assim dizer, se a gente pode falar em igreja no Antigo Testamento, era judaica. Mas agora Jesus tinha dito: vocês vão pregar o Evangelho a todas as nações, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Mas aguardem o poder do Espírito Santo para fazer isso. Então, o fato de que os discípulos, pelo poder do Espírito Santo, falaram nas línguas das nações, e não mais em hebraico ou aramaico, que era a língua deles, era um sinal da internacionalização da igreja, e que a igreja agora iria para todo mundo, e que não era mais alguma coisa que estava contida na nação de Israel, mas ultrapassaria todos os territórios e barreiras étnicas. Daí a ideia das línguas das nações. Outros ainda entendem que as línguas ali, elas foram concedidas como um símbolo da reversão de Babel. Lá no livro de Gênesis, nós lemos em 11 de 1 a 9, de como Deus pronunciou um juízo sobre a humanidade. A humanidade falava um idioma só. Unidos, os homens queriam construir uma torre que chegasse até o céu. Deus desceu para examinar a linguagem figurada, né? Deus está em todo lugar, mas Deus veio inspecionar o que estava acontecendo e diz: isso é produto da arrogância humana. E Deus passou um juízo sobre a humanidade. E qual foi o juízo? Deus confundiu a linguagem dos homens. E aí todos começaram a falar em idiomas diferentes. E aí passa o tijolo, João. Passa o cimento. Confundiu. As línguas, então, elas surgem na história da humanidade como sinal do juízo de Deus. Em Pentecostes, Deus reverte Babel. Porque agora as línguas vão ser instrumento de se levar o Evangelho a todas as nações, aos povos longínquos que nunca ouviram falar. Então há essa relação entre Pentecostes e Babel, segundo alguns. Mas há um terceiro sentido aqui também, que eu queria sugerir a vocês. O apóstolo Paulo, quando teve que tratar sobre o assunto das línguas na igreja de Corinto, no capítulo 14, ele diz uma coisa surpreendente, que ninguém poderia quase que pensar que ele diria, não é? Ele diz assim, a partir do verso 20: meus irmãos, não sejam meninos no juízo, na malícia sim serem crianças, quanto aos juízes serem homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aí vê só, 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Em que sentido as línguas são uma profecia, um sinal para os incrédulos? E a resposta que nós encontramos é nos remetendo lá no Antigo Testamento, quando Deus, em Deuteronômio 28, disse através de Moisés à nação de Israel: se vocês me desobedecerem, eu mandarei um povo cuja língua vocês não entendem, que vai destruir vocês, vai arrasar a cidade, vai levar cativo os velhos, as mulheres e as crianças, vai consumir toda a sua plantação, todo o seu gado, e vocês sairão dessa terra. Lembra disso? Deuteronômio 28. Profeta Isaías, capítulo 28, se não me engano, ou 18, agora me foge a memória, pode procurar depois, ele repete isso avisando a Israel. Está escrito: Deus vai falar em juízo a vocês por um povo de outra língua. E o profeta Jeremias repete a mesma coisa.
O que é que esses dois profetas estavam se referindo? A invasão dos assírios e dos babilônicos. Israel desobedeceu a Deus e, como castigo, Deus mandou dois povos poderosos cuja língua Israel não entendia. E esses povos vieram e arrasaram a nação cerca de 600 anos antes de Cristo. É o desterro babilônico, está registrado no Antigo Testamento. O ponto era esse: quando o judeu em Jerusalém ouvisse a voz do soldado assírio, eu não estou entendendo o que é que esses soldados estão falando. Ele devia, isso agora eu sei o que é. Isso é o juízo que Deus tinha falado sobre nós. Nós vamos ser destruídos por causa da nossa incredulidade. Agora veja a coincidência. No dia de Pentecostes, estes judeus estão falando em outros idiomas. O que é que os judeus de Jerusalém deveriam ter pensado? Espera aí, já vi esse filme antes. O que foi? O que é que aconteceu 30 anos depois? Jerusalém foi arrasada pelos romanos. As línguas no dia de Pentecostes era também Deus dizendo para os judeus incrédulos que tinham rejeitado o seu filho: o juízo está para vir sobre vocês. E 30 anos depois, Pentecostes é arrasado pelos romanos. Desculpa, Jerusalém é arrasado pelos romanos. Não ficou pedra sobre pedra por causa da incredulidade deles e porque eles rejeitaram o Messias. Então, as línguas, elas são ricas no seu significado. Elas significam elas mostraram o cumprimento da promessa. O Espírito Santo veio, indicou que esse Espírito iria falar a todas as nações dos mais diferentes idiomas, revertendo a maldição de Deus, e ao mesmo tempo era um aviso para a nação de Israel que o juízo de Deus se aproximava sobre eles, porque eles tinham rejeitado o Messias, conforme Moisés falou, conforme Jeremias falou, conforme Isaías falou, e conforme Paulo diz aqui: a língua é sinal para o incrédulo, para que ele perceba que o juízo de Deus esteja chegando. Então é por isso que nós precisamos usar esse dom, quando Deus o concede, com critério, porque ele tem mais implicações do que a gente pensa. Ele significa mais do que a gente pensa, e a gente precisaria... Acho que Deus quer que eu pregue sem esboço mesmo, né? Porque o meu papel está voando, o vento está soprando livre aqui, está levando o meu esboço para tudo quanto é lado aqui. Deixa aí. Quem prega de esboço é presbiteriano, né? Sem esboço é pentecostal. Então, eis-me pentecostal nesse momento. Bom, mas a quarta coisa que aconteceu naquele dia, e que é a mais importante de todas, é o que diz o início do verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse é o ponto mais importante de todos, que naquele momento o Espírito Santo tomou a todos eles. Eles foram possuídos pela terceira pessoa da Trindade, por assim dizer, que tomou controle das suas faculdades, e o efeito foi extraordinário, como nós veremos em seguida. Eu quero agora com os irmãos mostrar algumas coisas que é o meu segundo ponto. Isso tudo que eu falei agora foi o primeiro. O segundo ponto é mostrar algumas coisas que sugerem que aquilo que aconteceu foi de uma vez para sempre. Um evento único e irrepetível. E eu trago alguns argumentos aqui. O primeiro deles é que aconteceu exatamente numa festa dos judeus. A data escolhida por Deus era simbólica. Pentecostes era a segunda das 3 festas dos judeus: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. A festa de Pentecostes, também chamada Festa das Semanas ou Festa da Colheita, é quando o israelita começava a colher os primeiros frutos e ia ao templo durante uma semana oferecer a Deus as primícias. O Espírito tinha de vir naquele dia, porque é isso que Pentecostes simbolizava: o começo da grande colheita que Deus haveria de fazer no mundo através da pregação do Evangelho. Então, nesse sentido, há um símbolo para o dia de Pentecostes que não se repete mais. Aconteceu de uma vez por todas, aconteceu no dia de Pentecostes. Era um dia que tinha um sentido e tinha um significado. Segunda razão para eu dizer para vocês que tem coisas no dia de Pentecostes que não se repete mais, há um sentido em que o dia de Pentecostes é irrepetível,
é que o dia de Pentecostes ele está ligado ao que nós chamamos de os atos salvadores de Deus na história. Quando a gente pensa no que Deus fez para a salvação do homem, a gente para na ressurreição. O que é que Deus fez para a salvação do homem? Encarnação, o Filho de Deus nasceu. Paixão, ele é preso, traído e sofre. Morte, sepultamento e ressurreição e ascensão aos céus. A gente diz, foi isso que Deus fez para salvar o seu povo. Então a gente chama esses atos de Deus em Cristo Jesus de história da salvação, ou os atos redentores de Deus para realizar a redenção do homem. Mas faltou um ato, que é Pentecostes. Pentecostes é um destes atos salvadores de Deus. Está tão ligado à morte e à ressurreição de Jesus que você não pode separar Pentecostes do que aconteceu antes. Quem faz isso é o próprio Pedro. Vamos lá? Aqui, quando Pedro se levanta para pregar, para explicar o que é que tinha acontecido, ele começa a falar que aquilo é o cumprimento da promessa de Joel, e ele diz aos judeus, esse Jesus que vocês mataram, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido, e ele não morreu, vocês mataram, mas ele não ficou morto, porque Deus o ressuscitou. E aí ele cita o Salmo 16, em que Davi diz, não deixarás que o teu santo veja corrupção. Aí veja o que Pedro diz a partir do verso 30. Sendo profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Agora veja só. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora pensa bem. Pedro está tentando explicar para a multidão o que era aquilo, né? Aqueles galileus falando em outros idiomas, talvez o som, talvez o fogo, a gente não sabe o que é que a multidão viu. Mas Pedro estava tentando explicar. E ele explica da seguinte maneira: isso que vocês estão vendo é a prova de que aquele Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou e que ele está sentado à direita de Deus. Ele sentou-se à direita de Deus, recebeu do Pai a promessa e derramou o Espírito Santo. Nós não estamos vendo, uma aplicação para nós agora, eu não estou vendo Jesus agora exaltado à direita de Deus, e nem você está. Mas como é que eu sei que ele vive? Porque ele mandou o Espírito Santo. Isso que vede e ouvis, diz Pedro, é a prova de que ele está exaltado à direita de Deus. No Antigo Testamento tem uma história que eu acho que ilustra bem. Todo mundo conhece a história de José, que foi traído pelos seus irmãos, foi levado ao Egito. Lá, pela graça de Deus, se tornou governador. O pai pensava que ele tinha morrido por causa da mentira dos irmãos, não é isso? Que tinha traído. Para Jacó, José tinha morrido. E tem todo aquele episódio de que os irmãos vão comprar trigo lá no Egito, quando José era governador, e José faz de tudo até que finalmente se declara aos seus irmãos: eu sou aquele que vocês traíram, meu pai está vivo. E os irmãos choram arrependidos, está vivo, e José diz: manda buscar. E José toma carros, enche de bens, trigo, roupa, comida, víveres, todos os mantimentos e riquezas do Egito, e manda com os irmãos. E diz lá em Gênesis 45, que quando os irmãos chegaram para Jacó e disseram: teu filho vive, ele não acreditou. Mas meu filho não estava morto? E de repente diz lá o texto, quando Jacó viu os carros, ele disse: meu filho vive. Ele não estava vendo José entronizado no Egito, mas ele viu a prova que José mandou. Da mesma forma, nós não vemos o Cristo exaltado, mas vemos a ação do Espírito Santo no nosso meio. Por isso, Pentecostes, ele é a prova da ressurreição e da exaltação de Jesus, e nesse sentido ele está ligado à sua morte e à sua ressurreição. Você não pode separar Pentecostes dos atos salvadores de Deus. Então, nesse sentido, ele não se repete. Porque da mesma forma que a crucificação de Cristo não se repete e a ressurreição de Cristo não se repete. Porque Pentecostes faz parte da história da salvação e não da ordem da salvação, como às vezes nós queremos, mas da história da salvação.
É um evento histórico nesse sentido. Deixe-me dar outra... Não desista de mim, porque a outra parte é porque é que Pentecostes é para hoje, tá? Então não desista de mim. Eu estou querendo limpar alguns mal entendidos, acho eu, para depois chegar no ponto que você está interessado, né? O que é que tem a ver com nós hoje? Vou chegar lá. Mas veja só, quando teve aquela confusão, aliás, até um detalhe interessante, vocês perceberam aqui um detalhe? Diz o capítulo 1 de Atos que eles estavam reunidos, os 120, no cenáculo, não é isso? O cenáculo é um primeiro andar, é um sobrado, que provavelmente é aquele mesmo lugar onde Jesus se reuniu com os discípulos para celebrar a Páscoa. Eles estavam lá. Eles estavam lá quando o Espírito Santo veio e todos esses sinais aconteceram. A minha pergunta é, de onde veio a multidão de 5.000? Não cabe no cenáculo 5.000. Onde? De repente não tem essa explicação. O próximo quadro é uma multidão de milhares de pessoas dizendo: o que é isso que nós estamos vendo? Onde é que estava esse pessoal? Não foi no cenáculo isso que aconteceu? Então parece que Lucas, que não está preocupado em dar muitos detalhes, e deixou isso para nós teólogos termos emprego, né, para poder viver, para especular sobre isso, né? Para discutir essas questões que, né, são irrelevantes, mas são interessantes. O que provavelmente aconteceu é que quando o Espírito veio sobre eles lá no cenáculo, eles saíram pela rua numa procissão santa. Não estou dizendo que aquela foi a primeira passeata para Jesus, né? Eles saíram falando naqueles idiomas em direção ao templo onde estava sendo celebrada a festa. E ao fazer isso, ia juntando gente, ia engordando, né, a fileira, até que chega num lugar, provavelmente o átrio do templo, era o único lugar em Jerusalém que caberia 5, 6, 7 mil, 8 pessoas, como está relatado aqui. Quando então Pedro se levanta, e aí fala para a multidão, a essa altura já perplexa, perguntando o que é que vai acontecer. Outra curiosidade, uma vez eu vi um irmãozinho defendendo que podia plantar bananeira, dar salto mortal, fazer tudo que pudesse quando o Espírito Santo viesse. E a prova é que a multidão estava dizendo: eles estão embriagados. Então ele comparou uma pessoa cheia do Espírito Santo a um bêbado, né? O bêbado, né, faz coisa do arco da velha. Mas quando a multidão disse que eles estão bêbados, não é porque os apóstolos estavam plantando bananeira, girando, caindo no chão e dando salto mortal de trás para frente e de frente para trás. Mas eles disseram isso porque bêbados às vezes ficam dizendo coisas que você não entende. Era só por isso. Eles não estavam fazendo nenhuma atitude ou postura física a não ser de falar coisas que eles não estavam entendendo, como bêbados às vezes falam. Mas o pessoal quer usar isso aqui para justificar, fazer pirueta em nome de Jesus. Faça pirueta em nome de Jesus, mas não usa Atos 2 para isso, por favor. Não usa Atos 2 para isso, que não está falando disso de forma nenhuma. Bom, mais um ponto a respeito do caráter único de Pentecostes é que quando Pedro foi explicar, diz aí no no capítulo 2, verso 14, Pedro se levantou com os 11. Então, Pedro mais os 11 igual a 12, significa que para Lucas o número estava completo, portanto a eleição de Matias foi justa. Paulo não era o 12º, né? Porque ele diz Pedro e os 11, então o quadro estava completo, né? Paulo mesmo se considera um nascido fora de tempo. Aí Pedro se levanta e diz: esses homens não estão embriagados porque é 9 horas do dia. Naquele tempo ninguém ficava bêbado às 9 horas da manhã. Hoje o sermão de Pedro não faria o menor sentido, né? Mas naquela época ninguém ficava bêbado antes das 9 horas. Pedro diz: esse pessoal não está bêbado. Verso 16: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aqui você tem o primeiro sermão cristão. E sabe qual foi o tema? Isto é aquilo. É o primeiro tema do primeiro sermão cristão. Isto é aquilo. Isto que vocês estão vendo é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E o que é que o profeta Joel diz? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você percebe que Pedro aqui mudou as palavras de Joel, né? Apóstolo pode fazer isso, você não. Você viu que ele mudou as palavras de Joel.
Lá no contexto de Joel 2,28, Joel diz assim: e acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro interpreta o depois e diz: e acontecerá que nos últimos dias, ou seja, para Pedro, os últimos dias começaram quando? Com a descida do Espírito Santo. Eu sei que tem gente que está falando, os últimos dias chegarão. Meu amigo, os últimos dias começaram há 2000 anos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo a fase final da história desse mundo como nós a conhecemos. Os últimos dias já foram inaugurados no dia de Pentecostes. Por isso que eu digo que há um sentido em que Pentecostes é único. Ele inaugura os últimos dias, a última fase da igreja. Ele inaugura, ele é o princípio da igreja cristã. Então, nesse sentido, Pentecostes é um símbolo, é um marco histórico que não pode ser repetido, porque ele inaugura o início dos últimos dias, em que Deus está agindo no mundo, chamando um povo para si e preparando o mundo para o juízo final que se aproxima. E, portanto, o tempo é curto e a nossa urgência tem que ser grande. Outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui, bom, eu acho que eu já falei o suficiente, para dizer algumas coisas referentes ao fato de que aquilo não acontece. O que eu quero dizer que isso não se repete? É porque às vezes as pessoas têm a impressão de que Pentecostes é paradigmático, ou seja, Deus está dizendo como Ele sempre quer fazer na igreja. Você vai ter que ter Pentecostes após Pentecostes, após Pentecostes, após Pentecostes. Mas eu estou sugerindo a vocês de que há um sentido em que isso não acontece. Só para dar um exemplo, no dia de Pentecostes, os sinais foram som de vento, língua de fogo e línguas faladas pelo poder do Espírito Santo. A maioria de nós está interessado só no terceiro. Cadê o som e cadê as línguas de fogo? Não é? Então, se era para repetir o pacote completo, o tempo todo, o pacote completo. Mas a gente sabe que não é assim, não foi sempre assim, não foi sempre assim. Agora, gente, para a parte boa, para eu sair de bem aqui com vocês, o que é que isso tudo tem a ver conosco hoje? E eu quero apontar algumas coisas para nós, que para mim é o que tem a ver com o que nós estamos aqui. A primeira coisa que nós devemos lembrar quando nós pensamos em Pentecostes é que Cristo vive e está exaltado à direita de Deus. É isso que Pentecostes representa. Ele é a demonstração da exaltação de Cristo, da sua vitória, que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Nós não podemos separar a obra do Espírito Santo de Cristo. Portanto, hoje, nos nossos labores, nós precisamos, como está escrito aqui, uma visão cristocêntrica, focar na pessoa de Jesus, porque Ele mandou o Espírito Santo para exaltá-lo, para glorificá-lo, para elevá-lo diante das nações como o único mediador entre Deus e os homens. Você não pode separar a ação do Espírito Santo da pessoa de Jesus. Em qualquer movimento onde o Espírito Santo é o centro e Cristo está no segundo lugar, eu não creio que é o Espírito Santo. Porque ele não se glorifica, ele glorifica a Cristo. Foi para isso que ele foi mandado. E se você quiser saber se uma pessoa é espiritual ou se um movimento é espiritual, a pergunta que você tem que fazer não é a respeito das manifestações do Espírito Santo, mas o quanto do caráter de Cristo, da pessoa de Cristo e da obra de Cristo se revela naquela pessoa ou naquele movimento. Ali você vai ter o Espírito Santo. Mas qualquer movimento, ministério ou indivíduo que focaliza na pessoa do Espírito Santo e nas suas manifestações, a ponto de colocar Cristo em segundo lugar, eu não creio que isso seja o Espírito Santo. Pode ser outro Espírito, mas o Santo não. Não o Santo. Porque a vinda dele está ligada exatamente à exaltação de Cristo Jesus. Você não pode separar as duas coisas. Segunda coisa. Pedro disse que aquilo que aconteceu é para nós. No mesmo sermão, quando ele terminou de pregar e a multidão fez o apelo, vocês notaram a diferença, né? Quando o Espírito Santo de fato está agindo,
Não é o pregador que faz apelo, quem faz é a multidão. Quando Pedro terminou de pregar, verso 37, ouvindo ele estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro: o que faremos, irmãos? E 3.000 se converteram. Hoje a gente prega 3.000 sermão para um se converter. Pedro num dia pegou 3.000, um sermão, e 3.000 se converteram, né? E isso é Pentecostes. Ele não fez apelo, né, e apelação, não precisou. Quando o Espírito de Deus de fato está agindo, como vento, como fogo, a multidão é que vai gritar: eu quero, ai de mim que sou pecador. Será que Deus terá misericórdia de mim? Pode Deus aceitar um pecador como eu? Você não precisa apelar dizendo assim: dê uma chance a Jesus, coitadinho, ele está de braços abertos esperando que você tome uma decisão. Aí você, tá bom, eu vou aceitar. Não, tem que vir de joelhos, quebrantado, chorando, arrependido pelos pecados. Você não está fazendo favor a Jesus, não, quando você se arrepende e crê. Amém? Pode aplaudir, gente. Não a mim, é o Rei da Glória, claro, não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida que é o Rei da Glória que nós estamos aplaudindo aqui. Segunda coisa, então. Pedro, no discurso dele, ele disse no verso 38, quando a multidão fez o apelo: o que faremos, irmãos? Ele respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui não é nenhuma daquelas manifestações, mas é o Espírito Santo como dom. Ele é o dom, ele é a dádiva de Deus que Deus dá a todo aquele que se arrepende e crê. Então é nesse sentido que Pentecostes é para nós hoje. Porque o Espírito de Deus veio para a igreja, ele está presente na igreja, e todos os que se arrependem e creem, eles recebem o dom do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, com tudo que isso significa. E o que é que isso significa? Vou rapidamente falar algumas coisas que o meu tempo terminou. Transformou o covarde pescador Pedro, que tinha negado a Jesus, num homem corajoso que se levanta diante de uma multidão que havia crucificado Jesus 50 dias antes e diz: vocês mataram o autor da vida, arrependam-se e creiam. O poder do Espírito Santo transforma fracotes, covardes como eu e vocês, em audaciosos pregadores da verdade de Deus que não tem medo de morrer. Segundo, o Espírito Santo age no coração das pessoas, convertendo. Esse pessoal é o mesmo pessoal que 50 dias antes tinha dito: crucificam, crucificam, queremos Pilatos. Pedro prega depois da vinda do Espírito Santo, e esse povo grita: o que faremos? Agora percebemos que nós cometemos um erro, que nós pecamos contra o Rei da Glória. Quem é que pode fazer isso, gente? É somente o Espírito de Deus que pode transformar pecadores endurecidos em pecadores quebrantados e humilhados e desejosos de perdão e salvação. Precisamos do Espírito Santo para viver como igreja. Veja o relato do que é que aconteceu. No final do capítulo 2, esses convertidos diariamente estavam no templo, em cada alma havia temor, estavam juntos, vendiam propriedades, perseveravam partindo pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. O problema da igreja hoje não é que falta dinheiro, não é que falta gente que tem estratégia, não é que ela tem um marketing errado, não é que ela tem uma estratégia de evangelização errada. O problema da igreja é que não tem o poder de Pentecostes hoje. Ela precisa disso, é disso que nós estamos falando. Avivamento. Nós às vezes confundimos as manifestações do Espírito Santo com verdadeiro avivamento. Você nota que o foco todo de Atos 2 não é no verso 3 e 4 daqueles sinais. Os sinais foram uma evidência do que tinha acontecido. Deus pode dar ou não. Se Deus quiser dar, Ele vai dar. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer.
Mas o foco não é isso. Infelizmente a gente foca nestas coisas e esquece o mais importante: santidade de vida, poder e autoridade espirituais, conversão de pecadores, coragem e ousadia para pregar o Evangelho. Eu creio que todos nós podemos concordar nisso aqui, que é isso que Pentecostes representa, Deus dizendo a nós: eu já enviei o meu Espírito que exalta o meu Filho, encham-se dele, não entristeça o Espírito, não resista ao Espírito, não extinga o Espírito Santo, mas encha-se do Espírito Santo para fazer a obra. É isso que Atos 2 representa para nós. Mais adiante, os samaritanos são incluídos. Quando Filipe prega o Evangelho em Samaria, o Espírito Santo vem sobre eles, samaritanos. Pedro prega na casa de Cornélio, o Espírito Santo vem sobre os gentios, porque não tinha vindo sobre os gentios, tinha vindo sobre os judeus em Jerusalém, veio sobre os samaritanos, Atos 8, é preciso incluir os samaritanos, veio sobre os gentios, Atos 10, Cornélio, e os crentes do Antigo Testamento, seguidores de João Batista, Atos 19, quando Paulo prega em Éfeso, aliás, Atos 18, e traz então, e agora está completa, a igreja toda já foi incluída. O Espírito Santo está entre nós. Amém. Que Deus nos dê a graça de nos enchermos dele. Que esse capítulo ele não seja um motivo de divisão para nós, mas de glória, de regozijo, de gratidão a Deus, e que juntos nós possamos anunciar o Evangelho a essa nação tão carente no poder do Espírito Santo. Aleluia. Amém.